Dentro dos processos de terapia multidimensional, quando a pessoa me busca para ajuda física, espiritual e emocional, uma das perguntas que eu mais respondo é: poxa, mas por que a minha espiritualidade deixou que o meu emocional adoecesse? E também é muito comum quando você tem uma pessoa envolvida com mediunidade, seja um babalorixá, seja um mentor espiritual de uma casa espírita, e até mesmo temos vários exemplos na mídia de padres que passaram por processos de depressão e sempre vem um ser de luz para dizer: poxa, mas cadê o seu Deus? Ou cadê os seus deuses? Ou onde está o seu Exu? Ou onde está o seu anjo de guarda que deixou você adoecer dessa forma? Também temos a linha do depressão, ansiedade, isso é falta de Deus. Se você tivesse Deus, isso não aconteceria. E quando as pessoas chegam para uma consulta, para falar comigo, para buscar realmente um apoio e tentar entender, e quem chega numa terapia multidimensional já passou por muitos caminhos, e ele está num momento de desespero, tentando se entender e doente. Aí a pergunta é: por que a minha espiritualidade me deixou cair, né? Doenças emocionais como depressão, ansiedade, pânico, estão diretamente ligadas com alta ou baixa estima, bem como uma autoimagem, como você se vê. Também está ligado energeticamente com o poder de concretização de cada indivíduo. Muitas vezes a autoestima, que é vendida como beleza, como estética, nada mais é do que a pessoa não conseguir concretizar. Existem pessoas lindíssimas dentro dos padrões colocados hoje em dia e que se sentem um lixo, porque não têm autoestima, porque não conseguem concretizar aquilo que desejam. Isso tudo está muito ligado à nossa energia, mas nenhum desses pontos tem a ver com a nossa espiritualidade, e sim com a minha energia, com a minha frequência vibracional. Quando o emocional adoece, nós temos uma baixa, uma queda de energia, e isso envolve a nossa espiritualidade. A nossa vibração cai de uma maneira que nos deixa vulnerável à energia de traumas, descompensando assim o nosso organismo. Então, quando eu derrubo a minha energia espiritual, a minha energia vital, eu me conecto com os meus traumas de passado, traumas que eu estou vivendo, situações dolorosas que eu estou gerando na minha vida neste momento. É um estado emocional e espiritual de tristeza que gera a minha baixa energia. Ou, quando nós estamos falando de ataques espirituais, os ataques espirituais baixam a minha energia, gerando emocional e espiritual, problemas emocionais e espirituais. Então, com isso, gente, é importante a gente observar que eles caminham juntos, mas que não dependem. Uma depressão, uma ansiedade, ela não depende da espiritualidade. E não tem a espiritualidade deixar ou não. Tem as suas escolhas, a forma com que você decide se tratar ou que você pode, porque nem sempre é fácil tratar o nosso emocional. E a partir daí, é um efeito dominó, uma coisa vai desencadeando outra. A pessoa entra num processo de reclamar, ela entra num processo de se isolar, ela foca só na ausência, ela foca só nas dores, naquilo que ela não possui, e chega em alguns casos mais graves a ficar paralisado pelo medo de seguir, porque não se sente capaz ou porque não se sente competente o suficiente. Isso tudo te conecta diretamente com escassez e com o mundo espiritual negativo. Isso derruba a sua serotonina, por exemplo, impede que os seus hormônios sejam produzidos da maneira correta no teu corpo e desencadeia um quadro depressivo ou libera uma adrenalina em excesso, levando a um quadro de ansiedade. Então, eles são ligados diretamente, mas a espiritualidade não tem esse poder de dizer vai adoecer ou não vai adoecer. E também temos aí situações em que a doença também é um aprendizado, né? Como você vai encarar essa doença.
Nada tóxico, de você tem que passar por isso para aprender. Não mesmo. Você tem que passar por isso, vamos passar por isso, mas existem ferramentas para você sair rápido disso, porque você escolhe. Eu não quero sofrer com isso. Eu quero aprender o que eu tenho que aprender e seguir. É muito pequeno esse tipo de discurso de pessoas de não, mas você tem que sofrer para você aprender. Isso é pequeno, isso é vazio. E aí sim tem falta de Deus, né? De jogar a pessoa que já tá com dor um pouco mais para baixo. Você vai ter que sofrer para aprender. Se você não sofrer, você não vai aprender. Você dá uma sentença para aquela pessoa que ela tem que sentir dor. Então, se você tem alguém que convive com você, que tá vivendo problemas ou desequilíbrios de saúde emocional ou mental, se você não sabe o que dizer, não diga. Apoie. Mesmo que você não entenda, esteja ao lado. Mas não diga nada que possa empurrar essa pessoa mais pro buraco, do tipo, não pense nisso, é falta de Deus. Se distrai que passa. Se fosse assim simples, a gente não tinha um número tão grande de pessoas adoecendo emocionalmente, lutando espiritualmente para se reerguer e tendo problemas físicos que acabam sendo direcionados após essas duas etapas. Para a OMS, ter saúde é não ter doença. E a medicina tradicional cuida apenas da doença. Ela não olha o indivíduo, ela não olha a pessoa. Quando você chega num médico, por mais que ele faça uma anamnese ali para te perguntar problema de saúde, ele pergunta, seu pai tem pressão alta, sua mãe tem pressão alta, tem algum caso de câncer na família, mas ele não fala como você se dá, qual a relação que você tem com seu pai e com a sua mãe, qual a dor emocional que você está sentindo, que você está com essa febre tão alta. Nada disso é levado em consideração. Trata-se a doença, resolve-se os sintomas, mas ninguém pergunta ou se preocupa com o que gerou essa doença. Eu posso tomar medicamentos a vida toda, os famosos tarja preta, e a minha depressão, a minha ansiedade, elas vão estar lá. Eu estou cuidando dos sintomas, eu estou cuidando da tristeza, eu estou cuidando do coração acelerado, do suor excessivo, da tremedeira, do medo de sair de casa. Mas o que gerou tudo isso? Isso são sintomas. Mas o que causou a doença? Um exemplo simples, se eu sou alérgica a leite, eu posso tomar um remédio, um antialérgico, depois de consumir o leite. Mas se eu não parar de consumir o leite, eu não vou parar de ter as crises. Com as nossas emoções e com as nossas energias, são a mesma coisa. Se eu não parar de me alimentar de uma energia negativa, eu não vou conseguir equilibrar minha espiritualidade. Se eu não parar de sentir aquela dor, eu não vou equilibrar a minha ansiedade ou a minha depressão. Eu tenho como cortar todas as dores? Não, mas eu tenho como ressignificar. Eu tenho como reorganizar o meu sistema vibracional para digerir melhor aquilo que eu tenho que passar. E se eu não fizer isso, por mais que eu tome remédio a vida toda, eu não consigo realmente me curar. Eu tenho controle da minha doença. Quando nós olhamos o indivíduo como um todo dentro de uma multidimensional ou dentro de uma terapia holística, eu trato todas as camadas desse indivíduo. Ter saúde é ter o corpo físico, emocional e espiritual em equilíbrio. Quando eu falo de emoções, ele inclui sentimentos, ele inclui a energia. Uma emoção gera uma energia. Uma energia negativa gera um sentimento. E isso tem que ser avaliado na hora de um cuidado com o meu paciente ou com o meu autocuidado. Porque quando eu aprendo isso, eu sei como me limpar, eu sei como me equilibrar, eu sei como direcionar e eu sei até como pedir ajuda no dia da minha terapia. É muito comum, a pessoa chega para terapia e ela não sabe o que falar. Porque ela não está acostumada a se ouvir. Muito menos acostumada a dividir e a pedir ajuda. Nós, na hora de um tratamento, nós temos que analisar o todo. A doença emocional acontece nos meus 3 corpos. E esses 3 são os meus alicerces.
Se um estiver em desequilíbrio, eu sobrecarrego os outros dois. E isso vai acabar em algum momento ruindo. Para a medicina da alma, o remédio alopático, seja ele qual for, é para nos tirar da emergência. Pois cada indivíduo é único, portanto, cada organismo vai reagir de uma forma. É difícil a gente entender que um remédio X vai agir de uma determinada forma em todos os corpos. O meu corpo, o teu corpo, ele tem diferenças. Então eu posso tomar o mesmo remédio que você e a minha reação vai ser outra. Então não quer dizer que apenas tomando aquele remédio eu vou ter a cura. Eu vou aliviar os meus sintomas. A cura não vai ser encontrada no remédio da farmácia. Ela não vai ser encontrada numa única consulta, seja em qualquer segmento desses. Não adianta eu ir até um centro espiritualista pedir ajuda uma única vez e achar que eu vou sair de lá resolvida. Não, eu tenho um tratamento para fazer. Eu vou ao médico convencional, eu tenho exames e tratamento para fazer. Às vezes, quando as pessoas buscam ajuda espiritual, elas não querem nem passar pela consulta, elas querem um trabalho. Porque elas querem ir para a cirurgia sem saber se ela precisa ser operada. É necessário o autoconhecimento espiritual, o autoconhecimento emocional e o autoconhecimento do teu corpo físico. As doenças emocionais nos causam danos físicos. Fato. Então, instalou a minha ansiedade ou instalou uma depressão, um pânico. É necessário buscar o médico tradicional, tomar os remédios, para que o nosso corpo reaja, mas também é importante buscar entender as nossas emoções e a nossa energia. Eu não tô falando para vocês não tratarem, mas vocês têm que tratar os 3 corpos. Quando vocês me procurarem para terapia, ou a qualquer casa, ou a qualquer mentor espiritual, entendam que o terapeuta não tem o poder de resolver a sua vida. Ele vai te dar ferramentas, ele vai reorganizar a sua energia para que você, junto com o tratamento físico, encontre a sua cura. Encontre a cura emocional, encontre a cura espiritual, encontre a cura física. Não é tão simples. Existe uma magia da vida, os rituais mágicos da vida, mas não existe a mágica que aconteceu. Não vai acontecer dessa forma. A espiritualidade sozinha não vai curar uma depressão, por exemplo, mas ela reestrutura o todo, seu campo vibracional e te dá forças para que você se cure. Ela abre o teu campo vibracional para que aquela medicação que você está tomando seja passageira, para que você faça boas escolhas, para que você enxergue as possibilidades que a própria espiritualidade está te dando e que no momento da doença a gente não enxerga. Tratar a sua energia te liberta de dores e de traumas. Entender as suas emoções te dará liberdade e autonomia para seguir. Mas tudo isso só será possível se você assumir um compromisso com você e com a sua cura. Você sabe que não tá bem, que não aguenta mais, que aquilo tudo te faz mal, mas você insiste. Você não tá comprometido com a sua cura. Seja trabalho, relacionamento, alimentação e até mesmo um caminho espiritual que te aprisiona, do qual você não quer mais, mas você tá lá. Qual a chance disso dar certo? Você sabe que não aguenta mais. Teu corpo já falou pra você, você não tá bem, você não aguenta mais aquela situação, mas se força, porque você ouviu na internet ou em algum lugar um maluco dizendo que se você desistir, você é fraco, que você tem que ser melhor todos os dias, que você tem que dar conta de tudo. Tudo o quê? Tudo o quê? Tem dias que o melhor que você faz é apenas acordar e existir. E tá ótimo. Às vezes a gente precisa se recolher, ficar em silêncio, quietinho. No dia seguinte você vai render o dobro, porque você se recuperou. Isso também é espiritualidade. Guardar a sua energia no dia que você precisa disso. Não, eu tenho que fazer. Você tem que adoecer, você tá alimentando a doença.
Quando você silencia, você fica quietinho, no dia seguinte você vai realizar tantas coisas e você vai estar tão bem. E às vezes não é só um dia, são alguns dias que você precisa para se restabelecer. Isso é autorrespeito, isso é auto-amor. Mas você não respeita seu limite. E aí uma hora, a vida, a espiritualidade, o todo, vai te parar, de alguma forma. Seja com uma doença, com um acidente, você vai ser parado, porque é a forma que tem de você olhar para você. Por que hoje, nesse momento do mundo, a gente tem tantos burnouts por aí? Tanta gente dando pane geral e tendo que parar. As pessoas não escutam os sinais do próprio corpo. Seu corpo fala com você, cada dor é um sinal, muitas vezes um pedido de socorro. Outras é o seu espiritual te alertando do perigo da sua saúde emocional. É assim que a espiritualidade te mostra o caminho da cura, te dando alertas, te dando sinais. Mas você não escuta seu corpo. Voltando ao que eu falei no começo. Poxa, por que a minha espiritualidade me deixou adoecer? Ela fez doer seu ombro, ela fez doer seu joelho, ela te deu dor de estômago, ela fez com que você passasse noites em claro e você absolutamente ignorou e pediu para ela resolver. Ela não podia mais resolver. E aí ela disse, vai no médico, mas você não foi. Você não ouviu a sua espiritualidade. Ela te direcionou. A gente está num momento que a gente se desconectou da nossa essência, a gente tem que voltar para a nossa essência. Vocês entraram num processo de tentar se conhecer, que é maravilhoso, mas você tem que saber escolher os seus mentores. Hoje, as pessoas escutam centenas de especialistas em sabe Deus o quê, que se formaram num final de semana, num curso EAD, muitos deles durante a pandemia, brotou, né? Um monte de especialista que fala como deve viver a sua vida e que ele vai te ensinar a construir uma vida incrível. Sendo que ele só construiu aquele e-book que ele está vendendo para você. Nada mais. E ele mesmo não atingiu essa vida incrível. Porque o cara tá 24 horas por dia em todas as redes sociais dizendo que ele quer te ajudar. Não faz sentido. A gente está muito machucado. A gente vem de processos muito pesados. E a gente se agarra na cura fácil. Só que isso está custando caro. É hora de parar, respirar, olhar para dentro e buscar o caminho da cura real. Porque aí você só segue. Você precisa do seu mentor para te dar ajuda. Quem aprende a se cuidar não depende de ninguém. Nem espiritual, nem físico, nem emocional. Você depende de você. E isso é libertador. Não adianta a gente pedir milagre e não fazer a nossa parte. Não adianta pôr na mão do espiritual e não fazer o que tem que ser feito. Aí você deve estar pensando assim, Van, mas é muito difícil tudo isso. Tudo isso que você está falando é porque você é terapeuta, porque você é uma sacerdotisa, você domina a espiritualidade. É difícil pra caramba. Não é não. Mas dá trabalho. Dá trabalho o autocuidado. Cuidar de alguém, e esse alguém sendo você, dá muito trabalho. Mais que isso, exige coragem. Porque não é legal, não é bonito, não tem anjos cantando. O autoconhecimento, a espiritualidade e o equilíbrio emocional é doloroso. A gente é atropelado por nós mesmos, pelas nossas crenças. É um momento de se desconstruir para renascer. E a gente renasce quantas vezes necessário. Quantas vezes a espiritualidade nos direcionar e falar, bora reconstruir. E eles nos dão energia para isso. Mas a gente tem que estar disposto. A cura das doenças emocionais passa sim pelo campo energético e pelo campo espiritual, com toda certeza. De uma maneira muito forte. Então, sem a espiritualidade equilibrada, você não vai alcançar a cura. Mas esta situação, ela é ligada diretamente às suas escolhas. A sua escolha de se curar e a um posicionamento diante da dor.
É quando você, naquele momento, para de dizer que é difícil, escolhe ser dona do seu destino, dono dos seus caminhos, ou a eterna vítima, doente, que precisa da doença para se proteger. É um momento de escolha. E essa escolha, a espiritualidade é tão sábia que ela dá na tua mão esse poder. Ela é generosa. Então essa escolha só depende de você. E depois dessa escolha feita, aí sim é hora de buscar os caminhos. Mas a escolha desse momento da virada de chave só depende de você. Comece ritualizando a sua vida.